Oi, sei Charata. Se eu pudesse dar um conselho de amigo para mudar a sua vida imediatamente, eu diria o seguinte: pare de reclamar e comece a agir. Parece um conselho simples, mas quando você realmente tenta colocar em prática, você vê como é difícil passar um dia inteiro sem fazer uma reclamação. E muitas pessoas falham quando tentam parar de reclamar, e a principal razão para isso, de não conseguir parar de resmungar, é que a maior parte das pessoas apenas tenta eliminar o hábito negativo de reclamar. E apenas eliminar o hábito negativo não funciona. Você tem que substituir o hábito indesejado por um outro comportamento, um comportamento melhor. Por mais que as pessoas se esforcem em parar de reclamar, a vida continua trazendo os mais diferentes tipos de situação e muitas dessas situações podem ser desagradáveis. E aí como é que faz quando a pessoa se comprometeu a não reclamar? Ela fica sofrendo silenciosamente porque ela tem que se forçar a ficar de boca fechada. E aí aquele sentimento de insatisfação vai acumulando até que uma hora a pessoa explode e a reclamação volta com toda a força. Por isso o segredo para você reduzir ao máximo as suas reclamações é fazer uma substituição. Troque o costume de reclamar pelo hábito de agir. É uma simples mudança de foco. E aí você deixa de se concentrar naquilo que está errado. Você começa a focar na solução. Você começa a direcionar a sua atenção para aquilo que realmente você deseja. Isso muda a sua realidade. Seu foco determina a sua realidade. Percebeu? Quando você está focado em alguma coisa, você vê aquela coisa em tudo quanto é canto. Por exemplo, você está pesquisando, escolheu comprar um novo modelo de carro. Tá? Você já tem muito claro qual é o modelo de carro que você quer. E na próxima vez que você sai para a rua, parece que você está vendo aquele carro em todos os lugares. Ué, o que aconteceu aqui? Será que de repente todo mundo resolveu comprar o mesmo carro que você? Obviamente não. A quantidade desse modelo específico de carro na rua continuou mesmo, não aumentou. A coisa que mudou foi o seu foco. Como a sua atenção está direcionada para aquele modelo de carro, você passa a perceber algo que antes você não percebia, mas que sempre esteve lá. Isso tem nome: formação reticular. Formação reticular. Uma parte do tronco cerebral que diferencia os estímulos relevantes dos estímulos irrelevantes. Estímulos. O que nós queremos dizer com estímulos? É que a nossa realidade é rica em estímulos. Ao nosso redor nós temos sons, cheiros, pessoas, movimentos. O nosso cérebro tem que focar em alguns dos estímulos e tem que ignorar todo o resto. Por causa disso que você consegue, por exemplo, num ambiente muito barulhento, um monte de gente conversando, você consegue manter uma conversa com uma pessoa porque você está com o foco naquela pessoa. Por que esse conceito de foco seletivo é tão importante para nós entendermos? É o seguinte: quando você faz uma reclamação, você está influindo negativamente na sua realidade. Ao reclamar, o seu foco seletivo está direcionado para o lugar errado, o seu foco está direcionado para aquilo que falta, para aquilo que é problemático, para aquilo que você não gosta. A sua reclamação está direcionando a sua atenção para aquilo que não é bom, para aquilo que te incomoda. E aí vem o processo de formação reticular, vai direcionar você para cada vez mais vivenciar aquilo que você está reclamando. É muito parecido com o exemplo do carro. Você começa a ver aquilo que te incomoda em tudo quanto é lado. Sabe onde acontece muito isso? Com as pessoas que ficaram, infelizmente, fanáticas por política. Vivem exageradamente reclamando tudo que elas encontram com uma visão política diferente. Todo lugar que essa pessoa olha, fala: olha aqui, não tá bom por causa. Aí começa a culpar os inimigos políticos. Isso, em alguns casos, pode ficar até patológico. Você não consegue ter uma conversa de mais de 5 minutos com aquela pessoa se ela começar a colocar política em tudo. Por que ela faz aquilo? Aí nós temos que ter a famosa empatia. Nós temos que entender a perspectiva dos outros. Não é só falar: é aquele chato, aquela pessoa chata, só reclama. Por quê? Por que ela faz isso? Ela acredita que é com a reclamação que ela vai melhorar a situação. Né? O famoso: mas se eu não reclamo, as coisas não melhoram. Se você pede para uma pessoa parar de reclamar, primeira
objeção que você vai ouvir com certeza é essa. Mas se eu não reclamo, as coisas não melhoram. Será mesmo que isso é verdade? Ou será que é uma falsa impressão? Quando nós nos deparamos com algo que nós gostaríamos de mudar, a única maneira de mudar, de melhorar a situação, como que é? Agindo. Só que agir dá trabalho. Nós vamos fazer uma definição em breve de agir e reclamar. Agir dá trabalho. Então, em vez de agir, nós podemos apenas fazer uma reclamação, mais fácil. Quando nós fazemos a reclamação, nós temos uma falsa impressão que nós estamos agindo, mas não estamos. A nossa reclamação é incapaz de mudar qualquer coisa no mundo quando não existe ação. Sem uma intenção sincera de implementar uma ação, reclamar é um tipo de desabafo, uma lamúria, um choro, algo que tem como efeito prático um alívio emocional momentâneo. Ao reclamar, nós estamos apresentando as nossas queixas. Podemos ter uma falsa impressão que estamos fazendo algo para mudar a realidade, mas a realidade continua sendo a mesma. A reclamação solitária não tem ação. É necessário agir, não apenas reclamar. E nós temos que entender perfeitamente a pessoa que não, naquele momento, não consegue visualizar alternativas, então ela acredita que é necessário reclamar para as coisas mudarem. Todos nós fazemos isso em algum momento. Mas a verdade é que as coisas só vão melhorar a partir de ações positivas, a partir de atitudes implementadas, construtivas, lideradas por pessoas que não ficam apenas reclamando, por pessoas que fazem acontecer. Aí vem a pergunta, e você? Você é uma pessoa que só reclama ou uma pessoa que faz algo a respeito? Imagina as pessoas divididas em dois grupos. As pessoas que reclamam mais do que fazem, do que agem, e as pessoas que agem mais do que reclamam. De qual grupo você faz parte? Do grupo que mais reclama ou do grupo que mais está agindo? Talvez você tenha a impressão de que você faz parte do grupo de pessoas que age mais do que reclama. Será que essa impressão corresponde à realidade? E aí você quer se aproximar da verdade e é necessário fazer uma autoavaliação muito honesta do nosso próprio comportamento. Aqui vão 4 maneiras para você fazer uma autoavaliação. O primeiro questionamento olha para trás, pensa nos seus últimos 7 dias. Quantas conversas você teve com parentes, amigos, colegas de trabalho? O tema principal foi algum tipo de resmungo, uma reclamação. Nesses mesmos 7 dias, quantas ações concretas, específicas você implementou, você realizou para resolver os seus assuntos que te incomodavam? Segundo questionamento, dê uma olhada nas suas redes sociais, veja a quantidade de mensagens que você está apenas reclamando de algo. Agora veja as mensagens que você está compartilhando soluções. Terceiro questionamento, aumente o seu grau de consciência para avaliar as conversas que você tem com você mesmo, na sua cabeça. E aí, como é que está? Sua mente está em estado de satisfação? Está agradecendo por tudo aquilo que você pode fazer? Ou está no modo de reclamação, se queixando daquilo que você não consegue fazer? E aí, como quarto questionamento quanto do seu tempo você tem dedicado a reclamações? E quanto do seu tempo você tem dedicado para agir, para melhorar o objeto das suas reclamações? Quando nós começamos a fazer perguntas mais objetivas como essas, nós começamos a ter uma clareza maior se de fato nós estamos no grupo de pessoas que mais reclama ou no grupo de pessoas que mais entra em ação. É que não existe ninguém que apenas reclame, não existe alguém que esteja sempre agindo, sem nunca reclamar. O que importa é o que você vai fazer na maior parte do seu tempo. O que importa é se o seu estado padrão da sua mente é um estado geralmente de ação ou de reclamação. E aí vem uma confusão muito comum, deixei para esse momento. O que significa agir? O que significa reclamar? Vou dar um exemplo. Imagina que você tem um colega de trabalho que te interrompe constantemente. Você tem que conversar diretamente com esse colega e, claro, com assertividade, explicar que você não quer ser interrompido. Quando você pede essa mudança de comportamento diretamente para a pessoa que pode fazer algo a respeito, que é o seu colega, você não está reclamando, você está agindo, parabéns. Agora, se você fica nervosinho e depois vai reclamar com o seu vizinho, se queixar, tem um colega no meu escritório que me atrapalha,
Isso não é agir, isso é apenas reclamar. Apenas reclamar não é agir. Essa é uma ideia falsa, é validada pelo contágio da reclamação, é uma validação social, uma reclamação contagiosa. Tem um jogo comum nas redes sociais, nas relações sociais. É um jogo de quem é que reclama mais. Vou te dar um exemplo como é que funciona. Você já jogou isso, com certeza. Voltando ao exemplo anterior, que eu tenho um colega de trabalho que vive me importunando. Só que eu não, por algum motivo, não falo diretamente com aquela pessoa pedindo que mude de comportamento. Quer dizer, não agir. E aí, eu fico nervosinho, vou até os meus vizinhos, falo, vocês não têm ideia do que aconteceu comigo hoje no meu trabalho, E eu fico 10 minutos reclamando como é que eu tenho um colega lá na firma que é super inconveniente. Depois que eu paro de fazer o meu monólogo de reclamação, os meus, que são meus amigos, vão concordar, falar, é absurdo isso, realmente, esse cara aí é sem noção mesmo. Então, quer dizer, estão validando a minha reclamação. E aí começa um rodízio, começa um revezamento de reclamação. Depois que todo mundo termina de concordar com a história, acontece uma troca, é um jogo, é como se a pessoa entendesse, opa, agora é a minha vez de reclamar. Aí eu sigo em frente e falo, mas você acha que isso é absurdo? Nem te conto como que é na minha empresa, meu chefe, você não tem noção, Aí vai rolando esse revezamento. Sempre com uma pessoa reclamando, os outros validando, falar, é isso mesmo. Tem círculos de amizades que são assim, a única coisa que une aquelas pessoas é esse joguinho de reclamação. E aí, pior, quando você tenta de alguma maneira romper o ciclo vicioso, você acaba sendo atacado pelo grupo inteiro, olha que engraçado. Eles reclamam quando você sugere parar de reclamar. Uma violação da norma social, né? Quando alguém do grupo fala, vamos trocar, né? O jogo, vamos parar de reclamar. O motivo é que a dinâmica desse tipo de relacionamento envolve necessariamente esse revezamento de reclamação, mas não de solução, ninguém está interessado em solução. Né? É por isso que nós estamos aqui, conversando sobre a importância de parar de reclamar. Parar de reclamar e começar a agir. Com tudo que nós conversamos aqui, você já entendeu que você não quer desperdiçar o seu foco em ações que você não tem controle. Se você quer parar de reclamar e começar a agir, então é fundamental que você desenvolva a capacidade de entender a diferença entre aquilo que você não controla e aquilo que você controla. Em relação às coisas que você não controla, é necessário ter maturidade para aceitar a realidade como ela é. Já em relação às coisas que você tem algum nível de controle, é necessário ter responsabilidade de parar de reclamar, arregaçar as mangas e começar a agir para mudar a situação. Se você pode fazer algo a respeito, em vez de abrir a boca para resmungar, faça algo para mudar aquilo que tem que ser mudado. Assuma a responsabilidade. Faça acontecer. O mundo está saturado, está repleto. Tem muita gente que apenas reclama. E o mundo está seco, está desesperadamente precisando de pessoas que colocam a mão na massa para resolver problemas. Abandone o papel de vítima. Deixe de ser uma pessoa reativa, assuma um papel de protagonista, coloque-se no controle da sua própria vida. Isso é desenvolvimento pessoal, isso é maturidade. É você se livrar do apego, do medo, da vitimização. Como é que você vai usar o seu tempo daqui adiante? Como é que você pode passar de um grupo de pessoas que mais reclama para um outro grupo de pessoas que mais agem? É muito simples responder essa pergunta. Basta dedicar mais tempo para a ação do que para a reclamação. Quando você perceber que você quer reclamar de algo, pergunte-se: o que pode ser feito para melhorar? Quais são as alternativas? Como é que eu posso contribuir com uma solução? Como é que eu posso criar algo que vai tornar a realidade melhor? Quais são as pessoas que eu devo convocar? Que eu devo dizer a elas? Esse é um foco muito mais positivo, saudável, construtivo. Experimenta passar uma semana inteira sem reclamar. Uma semana. Sem dizer que você não pode, que você não gosta, que você não sabe fazer uma determinada coisa. Evita até reclamar mentalmente. Pare por alguns segundos. Respire. Perceba que você pode perfeitamente reformular a sua frase. Em vez de você falar que você odeia isso, que você não gosta daquilo, diga o que é que você prefere. Foque no positivo, não no negativo.
Diga o que você pretende fazer a respeito. Substitua a reclamação pela ação. Toda vez que reclamar, anote a reclamação. Depois de alguns dias, leia as suas anotações. Escolha uma das reclamações. Comece a pensar em soluções para resolver esse assunto. Assim que você para de reclamar, você começa a perceber mais abundância na sua vida. Suas ações passam a ser orientadas para a construção de uma vida melhor. E você passa a se sentir no controle da sua própria vida. Parar de reclamar e começar a agir é uma mudança de atitude que é capaz de transformar a sua vida em pouquíssimo tempo. Com essa nova atitude, você pode imediatamente deixar de ser uma pessoa frágil, uma pessoa reativa e se transformar em alguém forte, uma pessoa proativa, em alguém que sabe que está no rumo certo. Mesmo diante de situações indesejadas agora, mas a direção está certa. Sabe que está fazendo aquilo que precisa ser feito. Olha, você nunca vai chegar num ponto, num momento, em que tudo na sua vida esteja perfeito, lindo, maravilhoso. Não, a vida é assim, a vida tem desafios, tem dores, tem frustrações. Querer eliminar isso não é muito realista, está fora do nosso controle. Mas a maneira como nós encaramos os problemas só depende de nós. Você pode escolher se desenvolver como pessoa, se tornar maior do que os problemas. Para saber como fazer tudo isso, seguindo a orientação do nosso curso Desenvolvimento Pessoal, te convido a assistir uma aula especial sobre como alcançar melhorias na sua vida, começando por você mesmo. Pode acessar o link arata.se/desenvolvimento pessoal.